Você já fez aquela oração do desabafo? É como se você estivesse cansando, né, de pedir, cansando. E o Salmo 60 é meio que uma oração de desabafo. É Davi meio cansado de guerra, né? Como a gente sabe, Davi foi ungido rei, Saul, né, o primeiro rei, começa a perseguir Davi, e Davi está prestes, ele está pertinho de assumir o trono, tanto que esse salmo foi escrito depois dele vencer uma guerra contra o filho de Saul. Saul já tinha morrido, e o filho de Saul estava no reino, né? E continuava perseguindo a Davi. E mais um pouco, dali pouquíssimo tempo, Davi alcança a vitória e ele consegue, então, assumir o reino. Então, ele está meio que esgotado dessa guerra, de ser perseguido, né? Ele está assim, e ele chega para Deus e ele fala assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, restabelece-nos. Ele está dizendo: poxa, né? Há quanto tempo mais eu vou ficar nessa situação? Fizeste o teu povo experimentar revés e nos deste a beber vinho que atormenta, né? Ou seja, cadê a alegria? Cadê o alívio, né? Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Ou seja, ao invés da gente ter proteção, parece que o Senhor mandou a gente levantar uma espécie de bandeira para os inimigos saber onde é que eles vão atacar. Não dá essa impressão que a pessoa ataca justamente naquilo que mais te afeta, né? Então eu chamaria quase que uma espécie de oração de desabafo, né? Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra, responde-nos, né? Oh Deus, tem dó, né? Puxa, né? E Deus, na sua santidade, ele fala: olha, eu exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Isso aqui são cidades do povo de Israel que Deus está dizendo assim: vocês são meus, não desanima não, eu estou trabalhando na sua vitória, eu estou trabalhando por você, né? E ele fala assim sobre os inimigos. Moabe, porém, que eram os inimigos, né? Edom, Filístia, ele fala: Moabe é minha bacia de lavar, né? Naquele tempo o pessoal usava uma bacia para lavar o pé. Então ele está dizendo assim, ó, né? E sobre Edom atirarei a minha sandália, né? Ou seja, você joga lá fora, né, a sandália lá em cima de um trapo qualquer, né? E ele fala: e sobre a Filístia jubilarei. Ou seja, pode ficar tranquilo que sobre o seu inimigo você vai ter júbilo. E aí Davi fala assim, é como se Davi falasse assim: tá, tudo bem, o senhor fala que a gente vai ter vitória, não é assim que a gente se sente às vezes? Mas você fala: poxa, mas há quanto tempo, né? Vai demorar quanto tempo? Aí Davi diz assim: mas quem é que vai me conduzir à cidade fortificada? Quem vai me guiar até Edom? Quem é que vai me dar o caminho das pedras? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou chegar nessa cidade fortificada e vou vencer? Né? Como alguém está dizendo assim, poxa, né? Verso 10 ele fala assim: não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais com os nossos exércitos? Ele está falando: poxa, ele está dizendo, a impressão que eu tenho é que o senhor não está com a gente, né? A gente está aqui no maior sufoco, numa luta constante, não tem descanso, não para, né? Ele fala assim: presta-nos auxílio na angústia, pois não ao socorro do homem. Davi chegou a essa terminação: o que adianta? Eu confiei nesse, confiei naquele, acreditei nesse, né? Ele fala nos salmos anteriores sobre pessoas que comiam com ele no prato e levantou o calcanhar contra ele próprio, né? Ele fala: poxa, né? Sabe aquela história assim? Dá licença, né? Estou cansado. E ele estava próximo de assumir o reino, próximo, muito próximo, né? Porque uma vez que este filho de Saul perde o trono, né? Davi assume o reino, né? E aí ele termina dizendo assim: em Deus
faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários, né? Ele acabou de ter uma vitória. Então, ele está falando assim, Deus, é com o Senhor que eu vou ter proeza, né? É o Senhor que derrota o inimigo, né? Poxa, dá um descanso para nós, né? Faz alguma coisa. Então, às vezes, é um pouquinho antes, às vezes, da vitória, a gente tem a sensação que a gente está no fim, porque as lutas cansam, né? Dá vontade de desistir, dá vontade de jogar a toalha, fala assim, ó, chega, né? Então, eu chamaria essa a oração do desabafo, né? Aí você fala assim, nossa, então Davi chegou uma hora que ele cansou. Sim, ele cansou sim. Somos diferentes? Não, mas lembre-se, esse cansaço aconteceu um pouquinho antes da vitória chegar. Então não desanima, né? Tá escrito que se nós continuarmos insistindo no bem, nós vamos colher se não tivermos desfalecido. Então, resista à tentação do desânimo. Confia, porque em Deus faremos proeza. Compartilha e até a próxima. Até lá.